Então, prosseguindo, né? Então é importante a gente saber, porque é algo que nos interessa diretamente, eles costumam cobrar em provas, né? Em que ocasiões que a escritura pública é obrigatória, né? Em que ocasiões a gente pode substituir por instrumento particular ou não. Deixa eu só ver o que tem aí no próximo, tá? Quanto aos os requisitos específicos da escritura pública, né? Vocês têm que ter em mente primeiro os que já estão no Código Civil. 215 do Código Civil, esse já tem que estar na ponta da língua. E são requisitos, os do 215 são requisitos básicos, né? Não tem nada extraordinário a se preocupar. Talvez os do Código de Normas também não são tão complicados assim. E a gente pode trabalhar algum deles. Obrigado. Deixa eu pegar aqui. Primeiro, né, acho que vamos dividir as partes. O que a gente tem que apresentar de cada um dos pedaços da escritura, acho que fica mais fácil a gente de resolver, tá? Então, tem que apresentar a documentação de identificação, né, que a gente já viu lá previamente. As certidões atualizadas, seja de casamento, seja de nascimento, pelo Código de Normas, é quando a gente entender que é essencial, né, lá para o negócio, que é prudente se solicitar. Na prática, é prudente solicitar para muita coisa, né? Não deixar vago assim, né? Então, a gente tem como padrão transmissão de direitos solicitar certidão atualizada. Novamente, a gente não tem prazo estabelecido na lei. Nas partes, a gente tem que tomar cuidado com pacto antinupcial. Aqui, se tiver, vai ter que apresentar na escritura. Alguns locais não precisa, tá? E do cônjuge, a gente precisa qualificá-lo se ele precisa anuir ou participar do ato, ou se ele vai ser detentor de direitos. Quando o cônjuge, por exemplo, for separado pela convencional de bens, que ele não vai anuir, não vai receber nada, em tese a qualificação dele é dispensada. Tá? Em alguns estados isso também não acontece, tem que ter a qualificação de todo mundo. E as pessoas que não forem casadas vão ter que colocar na escritura uma declaração de que não convivem em união estável. Isso não está normatizado no Código de Normas como estava no Código de Normas anterior, mas é o entendimento que o tribunal tem sobre esse assunto, né? Que a pessoa tem que declarar união estável. Inclusive, se a pessoa está sendo representada por procuração, na procuração tem que ter poderes para fazer essa declaração. Então não basta, aqui em Santa Catarina, ter poderes gerais de declarações. Tem que ter uma específica para união estável, inclusive. Certo? Se for caso de representação, tem que ter os documentos do representante e do representado, né? E aí, seja por alvará, seja porque a pessoa jurídica, seja menores, enfim, né? Em Santa Catarina, eu até me recordo que a gente tem em São Paulo, no Código de Normas, a questão do menor adquirindo onerosamente bens, tá? Lá em São Paulo depende de alvará judicial, tá? Aqui a gente não tem nada expresso no Código de Normas quanto ao menor adquirindo, se deveria ter alvará, se deveria ter doação de dinheiro dos pais para ele ter dinheiro. Se a gente for levar à risca isso, o menor não teria dinheiro. Então, em tese, o estudante também não teria, por mais que seja maior, né? Então, não é a questão de idade que dá dinheiro para alguém, né? Só que aí a gente tem bastante divergência nisso, saibam que a gente não tem nada normatizado, nesse ponto.
Em algumas correições, a corregedoria tem sinalizado que dependeria ou de alvará ou de doação. Mas não tem nada expresso no Código de Normas quanto a essa obrigação. Certo? Além de constar os documentos das partes, tem que constar que a gente reconheceu a capacidade delas para aquele ato. Isso também já está lá no Código Civil. Né? Então, depende de capacidade para isso. Já caiu em prova do IESES, se o relativamente incapaz poderia requerer ata notarial. Tá? Independente de assistência, a resposta era que sim. Tá? Porque não é um ato que dependa, né, de assistência dos pais para ser realizado. Tem estados que, se o relativamente incapaz é donatário, né, ele pode aceitar sem assistência, e tem estados que dizem que, se ele é relativamente incapaz, também dispensa-se a anuência, como acontece com o absolutamente. Santa Catarina, a gente não tem isso, não tem nada sobre isso. Então segue a regra geral, que é assistência mais os pais, ou dá prazo para ser aceita aquela doação. Quanto a isso, eu acho um detalhe muito importante que a gente tem que tomar cuidado, que é uma boa questão de prova. Vocês sabem que lá no Código Civil, no contrato de doação, diz que dispensa-se a anuência, a aceitação, perdão, do absolutamente incapaz quando a doação for pura. Certo? Então, se ele está recebendo algo e a doação for pura é aquela que não tem encargo. Muita gente também confunde que se tem cláusula de incomunicabilidade e ela não é mais pura. Ela ainda é pura. Se tem usufruto, ela não é mais pura. Ainda é pura. Tá? O absolutamente incapaz dispensa aceitação. Essa é uma questão. A outra questão é, o nascituro depende de aceitação do seu representante. Foi a segunda fase da prova da Bahia. O absolutamente incapaz dispensa aceitação na escritura de doação para receber. O nascituro depende de aceitação por meio de seu representante. O grande ponto que eu quero que vocês tomem cuidado é que a redação do código desses dois artigos é a mesma desde 2002. Mas a gente teve, lá em 2002, a gente tinha mais gente que era absolutamente incapaz. Certo? A gente tinha pessoas lá com deficiência que eram consideradas absolutamente incapazes. Quando a gente alterou quem é incapaz, a gente não alterou esses artigos. Tá? Então, por exemplo, hoje, a pessoa com deficiência, não importa o grau de deficiência, ela é relativamente incapaz. Ela não é mais absolutamente. Sendo relativamente, eu não entro na regra de que se dispensa a aceitação daquela pessoa. E aí, para dar uma complicada no negócio, e aí burocratizou, infelizmente, se a gente pegar lá nas obrigações do tutor, lá no finalzinho do Código, Direito de Família, né, 1700 alguma coisinha, vai ter lá que o tutor pode, com autorização do juiz, e aí se aplica ao curador, né, aceitar doações. Então, quem for incapaz, não ter discernimento para aquele ato, não conseguir ir lá se manifestar aceitando, e estiver, por um acaso, curatelado, agora vai depender de alvará, para aceitar aquela doação que antes, quando ele era considerado absolutamente incapaz, ele podia ser dispensado. Conseguiram captar? Né? Então, nessa mudança, né, meio que burocratizou para essas pessoas incapazes receberem doação. Agora, se elas estão curateladas, elas dependem de um alvará judicial para isso. Foi pensado? Provavelmente.